Estamos de volta com o programa Observadores. Os nossos telespectadores podem falar conosco pelo facebook.com/Observadores Marabá, é a nossa página no Facebook, ou pelo e-mail observadores@grupocorreio.com.br. Então nós voltamos a falar com os nossos convidados de hoje. Fernanda, eu te consultaria, nós estamos falando de doenças que nós não temos vacinas para elas ainda, né? E que a grande forma de combate no dia de hoje é a prevenção. Sim. Né? Como é que está hoje colocar isso na cabeça do marabaense? É a nossa maior, né, eu digo que é o nosso maior gargalo hoje, é convencer as pessoas de que elas precisam, acima de tudo, prevenir. Né? Hoje nossa tanta orientação hoje diariamente, batendo na mesma tecla, é prevenir, porque as pessoas hoje elas têm o hábito de não querer mais prevenir e se tratar. Né? Elas cobram muito do poder público, da secretaria, borrifação, tratamento, o que vai fazer, que na verdade o grande melhor para se fazer, né, o que precisa se fazer tá ao alcance de todos, é prevenir, é retirada de entulhos e tudo o que cria mosquito, né? Esse trabalho é um trabalho que depende muito da população, né? Não é um assunto distante que as pessoas vão aguardar que alguém faça por elas. Cada um tem que fazer a sua parte, é isso? Sim, é o que a gente vem passando e orientando e falando toda hora na mídia que a população ela não aguarde pela Secretaria de Saúde, pelos agentes passarem nas suas casas para tomar alguma iniciativa, né? De que está passando todos os dias, quais são os modos de prevenção, qual é a gravidade das doenças, como as doenças vêm evoluindo rapidamente, né? Porque doenças transmitidas por vetores, elas são de muito difícil controle, justamente porque a gente necessita do apoio da população e a evolução do ciclo do mosquito é muito rápida. Então toma uma como que eu posso dizer, toma uma situação muito rápida, como a evolução do mosquito é rápida, a situação se agrava com muita rapidamente, né? E aí já dizia a vovozinha, né? Uhum. Antes prevenir do que remediar. Sim. Quer dizer, esse ditado sábio aí da vovozinha, mais do que nunca vale para a nossa situação atual. Então, as pessoas cobram muito do governo uma atitude, uma ação, igual o Fernando falou aqui, uma atitude, uma ação, os hospitais estão cheios, falta médico, falta enfermeiro, falta remédio, mas você está fazendo a sua parte, o governo não tem a dúvida que tem falhado bastante, né? Eu digo, todas as esferas, municipal, estadual, federal, infelizmente. Mas a população tem que olhar para o seu quintal, né? Tem que olhar para o seu vizinho, para aquela tampinha de cerveja que ele joga no meio da rua, enfim, não só para a questão de dengue, de Aedes aegypti, mas para o acidente de trânsito, né, para a questão da enchente na cidade. Esse item prevenção, parece que eles apagaram dos seus dicionários lá, né, da sua obrigação. Né? Com certeza. Fernanda, saberia listar algum caso, assim, a gente falou aqui de quintal, de tampinha, né, de criadouros para o mosquito, saberia citar aqui em Marabá um caso assim, que chamou mais atenção, que você já tem encontrado, desse tipo de desleixo? Bom, Patrick, a situação é tão corriqueira, né, que eu não sei citar um caso, né, porque assim, a situação do desleixo, o relapso às vezes da população é tão corriqueiro e é tão grande que assim, é comum entrar em casas hoje com toda essa repercussão que vem se passando, com todo esse combate, o Brasil inteiro mobilizado com esse combate, você entra em casas que está com uma piscina há meses lá, aberta, exposta, sem tratamento nenhum, que é um prato cheio para o mosquito. Né? Aí eu trato lá na minha casa, você arruma tudo direitinho no seu quintal, mas o vizinho está com a piscina lotada de larvas.
E realmente é enxugar gelo, né? É enxugar gelo. É exatamente. enxugar gelo. Doutor, Difícil. nós estamos com muita repercussão em relação à questão da microcefalia, né? De crianças que estão nascendo com esse diagnóstico da microcefalia e todos os dias a gente lê alguma coisa diferente, seja nas redes sociais, seja recebendo no celular, né? Muitas delas são lendas urbanas e outras também situações que aliam, né? Inclusive as notícias que a gente lê e vê diariamente, aliando a ocorrência da microcefalia ao Zika vírus, né? Como que está essa situação hoje? O que é verdade e o que é mito nessa história? Ainda parece que a relação de nexo causal entre Zika vírus e microcefalia está bem estreita, né? Eles ainda não fecharam questão, não bateram o martelo. O CDC, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, junto com outras instituições americanas, eles já encontraram evidências bem contundentes de que se trata do Zika vírus o causador daquela situação, da microcefalia. Mas ainda existe uma pecinha para se fechar esse quebra-cabeça. Ainda não está, eu acho que vai convergir sim para Zika vírus ser o causador da microcefalia, mas a coisa ainda não está 100%. Eles são muito criteriosos, muito rigorosos na questão de definição do que do que não deixa de ser, por questões científicas, por questões éticas, etc. É justo que seja assim, tem que ser bem criterioso mesmo, mas eles ainda não fecharam 100%. A criança que nasce com microcefalia, como é que é a vida dessa? Realmente, a depender do nível de comprometimento, né, porque tem crianças que conseguem um certo grau de desenvolvimento neuropsicomotor melhor do que outras, mesmo com o diagnóstico de microcefalia. Tem crianças que, devido ao grau de microcefalia, já não nascem, outras nascem com bastante comprometimento e outras nem tanto. Então, sem dúvida, via de regra, né, a vida vai estar bem comprometida, não só da criança, como da família também, né, porque vai mudar o comportamento da mãe, a rotina da mãe, né, infelizmente muda o comportamento a ponto daquela mãe abandonar o filho, né, como a gente já viu na mídia, infelizmente, essa tragédia, esse comportamento... Tentativas de aborto. Tentativa de aborto, exatamente, esse comportamento animal, né, de abandonar um filho depois que ele nasceu, porque ele teve o diagnóstico de microcefalia, realmente. Eu não sei nem se é animal esse comportamento, porque talvez os animais não façam isso. Mas, infelizmente, eu já vi na mídia pessoas tomando essa atitude. Então, assim, sem dúvida, muda a vida das pessoas, da criança e da família. A gente percebe até um pânico, algumas mulheres já falando em adiar os planos de ter filhos. Eu acho que é para tanto. Como é que a gente está hoje aqui? Você vê esse risco aqui, a nossa comunidade, a nossa sociedade, nesse momento aqui na região, deve temer isso? Volto a dizer, a coisa ainda está pairando pelo ar ainda, a gente ainda não sedimentou bem a situação. Mas, colocando um nível pessoal, se eu tivesse uma filha na idade fértil, casada, querendo engravidar, eu, sincero e honestamente, eu pediria para segurar mais um pouco. Agora, se engravidar, a gente vai tomar as medidas que a gente pode tomar para evitar a infecção pelo Zika vírus, né? Eu acho que não há motivo da gente sair de cabelo em pé, arrancando os cabelos porque a filha engravidou, porque a mulher engravidou, porque um parente engravidou, porque a vizinha engravidou e a gente agora, o que é que vai fazer? Não, vamos cuidar da nossa vida, fazer nosso enxoval, vamos comemorar a nova vida que está chegando e, claro, com responsabilidade, tomando as medidas preventivas que estão por aí. Fernanda, como é que você vê essa situação dentro da Secretaria de Saúde, né? Você vê que as pessoas procuram muito mais informações sobre isso? É perceptível isso no primeiro atendimento à mulher? Sim, muito perceptível. Assim, o que a gente vem percebendo é que realmente as gestantes elas estão muito apreensivas, estão muito preocupadas, né? E a gente tenta o máximo que a gente consegue acalmar essas mulheres, né? E informar de que não necessariamente a pessoa que teve sintomas de Zika vírus, ela vai apresentar
um bebê com microcefalia, né? É um risco que se corre de apresentar. Não quer dizer, o que não quer dizer é que toda e qualquer mulher que tiver zika, ela terá um bebê com microcefalia. É importante isso, porque assim, a concepção de que elas têm é de que assim, teve microcefalia, foi confirmado, o risco é enorme, assim, 90% de chance da criança nascer com microcefalia. E não é ainda também assim por aí, entendeu? Há o risco, mas assim, microcefalia sempre existiu. Assim como há você ter o risco de ter um bebê com microcefalia e você não ter tido zika. Entendeu? Então, assim, é isso que a gente tenta estar explicando para elas, para estar um pouco acalmando. E, assim, a nossa concepção em relação às que pretendem ter, as que estão planejando, como parte de um planejamento, então, assim, a gente, nesse momento em que há muita dúvida, há muito a se esclarecer ainda em relação a esse vírus, então, assim, que se planejem e aguardem. Até porque aqui em Marabá, não digo só Marabá, mas no interior isso é muito comum, ainda as mulheres que não fazem o pré-natal de forma correta, né? Sim, o que complica mais ainda a situação. É muito mais perigoso não se fazer o pré-natal até uma infecção por Zika vírus na gestação, né, doutor? Verdade. Independente de ter os sintomas para Zika ou não. Então, assim, o que elas têm que colocar na cabeça é da importância de se fazer o pré-natal. Tendo suspeita do Zika, não aumenta o risco da gestação dela, não. O acompanhamento ele é habitual. A partir do momento em que só constata a microcefalia, é que você passa para um pré-natal de alto risco. Entendeu? O que a Fernanda está falando, doutor Alex, casa com uma coisa que eu sempre digo. Eu não sei se é pelo meu lado comunicador, mas eu sempre digo que a grande doença moderna é a falta de informação. Porque se as pessoas tivessem mais acesso à informação, se procurassem se informar mais, estar prontas para prevenção, como a Fernanda disse na fala anterior, né, a gente poderia evitar muitas e muitas situações que viram gargalo depois para o sistema hospitalar. De saúde, que vocês dois estão dentro e sabem como é. Né? Como o senhor falou também, disse também na sua fala, que muitas vezes as pessoas transferem para os profissionais do setor público de saúde, demandas que elas próprias poderiam estar ajudando a resolver se tivessem um estilo de vida ou se preocupassem mais com situações saudáveis dentro do âmbito do seu lar. Sim, verdade. Sim, ainda na questão, sem dúvida, Patrick, ainda na questão da microcefalia, comungo demais essa história, essa tese de que teve infecção por Zika vírus, não necessariamente vai desenvolver a microcefalia. Outras doenças que estão aí há muitos e muitos anos convivendo com a gente, que provocam doenças tão graves no bebê, quanto a rubéola, por exemplo, a gente não tem esse pânico. Tá certo, vamos colocar as proporções. A rubéola tem uma vacina muito eficaz que evita a infecção, etc. A população tem acesso à vacina da rubéola, mas a rubéola congênita é uma situação extremamente dramática, né? É um quadro bem difícil para a mãe, para o bebê, para a família. E, claro, não estou tirando a gravidade da microcefalia, mas as pessoas precisam sair do nível do pânico, de que peguei uma gripe, será que é a microcefalia que meu bebê vai ter? Não, você pegou uma infecção que pode ser Zika e que pode, talvez, muito raramente, levar o seu bebê a um problema. Mas eu acho que, como a Fernanda falou, as pessoas têm que saber dosar o emocional. A gente sabe que a grávida ela já tem um componente emocional que faz parte do estado interessante, mas a gente tem que sair dessa pilha de terrorismo, né? Acho que é isso aí. Como o doutor Alex está falando, a grávida tem a gestação ela tem vários outros fatores bem mais agravantes que o próprio Zika, né? A exemplo aí, a sífilis, que a gente tem uma incidência altíssima de sífilis. E é uma doença em que, assim, que
ela causa muitas sequelas à criança, né? E outra coisa que eu queria complementar na tua fala, Patrick, quando tu fala que a população ela precisa de informação, eu complemento dizendo que a população ela também precisa querer ser informada, né? Porque o que a gente observa também é que há pessoas ainda que a gente está tentando esclarecer uma situação para ela, mas ela está com a cabeça fechada, que ela não quer entender daquele jeito, ela não está aberta a novos entendimentos, ela está fechada já, o que ela entende é daquele jeito e tem que ser daquele jeito. Então, assim, não é por aí, a gente tenta esclarecer, é para facilitar a vida das pessoas, para diminuir essa angústia e esse medo, né? Comunicação realmente eu tenho tido muita dificuldade, alguma dificuldade em alguns pacientes de transmitir a informação sobre alguma determinada doença, depois que esse paciente já chegou informado do vizinho, do parente, da internet sobre aquele problema. Então ele já vem com um pacote completo sobre determinado problema, e aí vamos esquecer zika, dengue, chikungunya, tudo. Ele já chega com um pacote completo sobre aquele problema, você explica, você morre de explicar, e às vezes a pessoa, porque está impregnado daquela informação, ele não está tão aberto mais à nova tese, à nova situação, já sabe tudo. E aí a questão do querer ou não se deixar informar, né? Se deixar saber, né? Comunicação é realmente... Já após o intervalo nós vamos voltar também algumas minúcias ainda sobre as doenças causadas pelo Aedes aegypti. O programa Observadores volta após o intervalo.